coisa boa podermos falar com Deus, ter comunhão com Deus. Uma vida de oração que faz diferença é o tema dessa manhã. Uma vida de oração permite que o poder de Deus se manifeste nas nossas vidas, se manifeste na sociedade, seja manifesta nas nossas famílias. Nós vamos ver Elias, um homem como melhor do que ter esse nome, porque ele foi profeta num tempo em que Israel não adorava para servir a outros deuses, e todo o tempo que Elias serviu a Deus, ele procurava alertar o povo para o perigo de desobedecer a palavra de Deus no meio dessa sociedade pagã, essa sociedade que não temia a Deus. Uma voz no deserto da ignorância espiritual, um instrumento de Deus para manifestar as ações preciosas demais para nós. Vamos ler juntos esse texto de Tiago, capítulo 5? Vamos lá? A oração de um justo é poderosa e eficaz. Dê uma olhadinha aí no capítulo 17, a partir do versículo 1, nós começamos a Deus dar nova direção para ele. E versículos 3 e 4 continua dizendo: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Momento de decisão complicado. Ele foi lá, falou com o rei, avisou o que ia acontecer. Aí Deus vira para ele e diz: agora, Elias, eu tenho um projeto para você. Você vai se escondendo lá num canto e você vai ficar perto de um riacho lá no meio do mato. Mas, Senhor, vai parar de chover. O que eu vou fazer lá no meio do mato? Eu não estou entendendo. Deus manda Elias para um retiro espiritual. Deus queria que ele tivesse um tempo a sós, longe da confusão que ia ser gerada com a falta de água, a falta de chuva. Deus queria que ele tivesse a perspectiva certa da vida. E veja o versículo 4, é muito interessante, porque Deus dá uma ordem, e sempre que Deus nos dá uma direção, Ele supre todas as necessidades que nós teremos para cumprir a sua direção. Amém? Veja o versículo 4, vamos ler juntos? Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Todas as suas necessidades seriam supridas. Não era caviar, não era pão folheado, não era torta, não era banoffee, não era churrasco. Se você continua lendo o texto, aqueles corvos trouxeram para ele pão e carne. Você comeria pão e carne que corvos trouxessem para você? Pergunta a pessoa do lado aí. Ui, que nojo. Você comeria? No primeiro dia, não. No segundo dia, não. No terceiro dia, ia parecer apetitoso. No quarto dia, você ia dizer, depois de passar no fogo, até que não vai ficar tão ruim. No quinto dia, você comia cru. Mas o interessante é porque tem um princípio precioso aqui para nós carregarmos para as nossas vidas. Quando Deus dá uma orientação, cumpra a ordem de Deus com tranquilidade, porque Deus suprirá todas as nossas necessidades. Amém? É por isso que o caminhar em sintonia com Deus, ter uma vida de oração, é tão fundamental, porque é desse relacionamento com Deus que nós retiraremos essa segurança de que Deus suprirá as nossas necessidades. Sabe por quê? Porque por saber que Deus fará os milagres necessários para que eu possa cumprir o propósito que Ele colocou diante de mim, por viver com essa segurança, é que eu estarei pronto para enfrentar o quê? As adversidades da vida. A vida tem adversidades. A vida adulta tem mudanças de cenários. Hoje está tudo bem, amanhã está tudo ruim, depois da manhã está tudo bem de novo, aí no dia seguinte está tudo mais ou menos. Não é assim. Dá uma olhadinha no versículo seguinte, versículo 7. Ele tinha dito que ia parar de chover. Quando para de chover, o que acontece com o rio? E com o riacho, então? O primeiro a secar é o riacho, né?
que são os riachos que enchem os rios. Versículo 7 diz: algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Deus tem um erro no seu planejamento estratégico, Deus. O Senhor me trouxe até aqui, legal, no seu planejamento tinha que os corvos iam trazer comida, perfeito, mas o Senhor esqueceu de mandar galão de água, porque o riacho ia secar. É interessante porque Deus o leva, o coloca sozinho, faz com que ele tenha uma experiência com o sobrenatural ali. Ele ali é reafirmado com a certeza que no meio de toda a provação, toda a perseguição, toda a ira do rei que ele sofreria mais adiante, Deus está reafirmando para o seu servo que ele é por ele, que ele estará cuidando dele. E naquele momento Deus permite que o riacho seque, para ficar claro que está na hora do quê? Veja o versículo 8. Então a palavra do Senhor veio de novo a Elias. Como é que a palavra do Senhor vem a Elias? Foi um anjo que veio do céu? Não. É no relacionamento dele com Deus. Como é que a palavra do Senhor vem a você? Como é que Deus fala com você? Não é quando você para essa loucura da vida e lê as Escrituras? Não é quando você para a loucura da vida, dobra o joelho e ora ao Senhor? Não é quando você dá tempo ao tempo para meditar nas verdades de Deus? Não é assim. A palavra do Senhor não vem quando você se permite sentar com irmãos e compartilhar sobre as coisas de Deus. É por isso que você senta num pequeno grupo e tem um texto bíblico que vocês conversam, e nós conversamos sobre verdades da Bíblia. E de repente a palavra do Senhor vem porque um irmão faz um comentário e você diz: é bem o que eu precisava ouvir hoje. Já aconteceu isso com você? E Deus vai se revelando a nós através das pessoas, das circunstâncias. As circunstâncias da vida mudam e eu preciso estar atento às mudanças para não perder o rumo, a direção de Deus. O riacho secou, Deus, o Senhor perdeu o controle, o que está acontecendo? E a palavra do Senhor vem e diz: vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, fique por lá. Tem uma viúva que vai chegar perto de você. Tem uma viúva que lhe dará comida. Não vai ser uma viúva rica, não será um empresário rico, não vai ser um homem de negócios, não vai ser um mestre, um sábio, não vai ser um homem poderoso, não é a família mais abastada da cidade. Uma viúva vai lhe fornecer comida. Deus sempre nos surpreende porque Ele age de uma forma que foge à nossa caixinha. Ele sempre age de uma forma inesperada. Se você não tem um relacionamento com Deus, você não consegue ver o agir de Deus. Por quê? Porque Ele está fora da sua caixinha. É por isso que tem muito crente que tem uma vida cristã muito sem graça. Porque ele não tem esse relacionamento com Deus, então ele não espera o inesperado. Ele não espera o que é fora da caixinha. Ele não fica na expectativa do sobrenatural de Deus na vida dele. E o sobrenatural de Deus se manifesta mais uma vez na vida desse homem. Veja ali a partir do versículo 12. Deus agora faz com que ele se aproxime do próximo. E quem tem uma vida de oração tem um coração mais sensível para as necessidades do próximo e mais sensível para perceber como ele pode abençoar o próximo e como o próximo pode abençoá-lo. Como essa relação de ajuda é bênção mútua. Mas quando ele conversa com a viúva diz: eu juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Porque ele disse: Deus me disse que você vai me alimentar. Ela olhou para ele e disse: teu Deus está enganado. Não tem jeito. Tem uma coisa errada aí, Elias. Eu acho que você não orou direito.
tem ruído aí na tua comunicação com Deus. Veja o versículo 12. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro, um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. A atitude da viúva é muito saudável. Ela não é egoísta, porque ela tinha oferecido água para ele. Gente, eles estão vivendo uma seca. A água era um bem precioso. Ela não teve dificuldade de repartir a água. Ela foi muito realista. Ela disse, olha, pão, só tenho isso, eu vou fazer para mim e para o meu filho para a gente morrer, pelo menos tendo a alegria de ter comido o nosso último pão. É interessante porque com essa atitude realista, ela mostra que o importante é você falar o que existe e não ficar tentando florear a realidade. Ela podia ter dito, então vou fazer o seguinte, eu vou fazer um pãozinho menor, que assim eu faço um pãozinho menor para você, um pãozinho menor para mim, um pãozinho menor para o meu filho. Não, ela foi sincera. Quanto mais sincero nós somos na nossa caminhada espiritual, mais fácil é nós percebermos as nossas limitações, percebermos as limitações das circunstâncias e percebermos o agir sobrenatural de Deus nessas circunstâncias. Quem sabe você precisa ser muito sincero com Deus hoje e falar para você mesmo, falar para a sua família, falar para o seu Deus que a coisa está preta. Deus, se o Senhor não vier intervir, não tem solução. E quem sabe é hora de você dizer, Deus, tem uma desesperança no meu coração que eu estou fingindo que não tem, mas tem sim. Que está me fazendo acordar de madrugada. A minha esposa não sabe, mas eu sei. O meu marido não sabe, mas eu sei. Enquanto eu não reconheço para mim mesmo, enquanto eu não declaro com a minha boca, não tem como eu perceber o mover sobrenatural de Deus na minha vida. Aquela mulher, porque ela reconheceu a realidade dela, ela pôde ouvir. Veja o versículo 13 no texto. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo. Porque ela foi sincera com Elias, porque ela reconheceu a limitação dela. Olha o que ela ouve do servo de Deus. Não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Ele colocou a fé daquela mulher em xeque-mate. Você acredita que eu sou um servo de Deus? Então acredite na palavra que eu estou dando. E o versículo 14 ele diz, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Sublinhe esse texto na sua Bíblia, se ele ainda não está sublinhado. A farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Não é triunfalismo cristão isso aqui, não. Ela foi confrontada com a possibilidade de dar um passo de fé para resolver o problema dela. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, ela teve que dar um passo de fé e tocar no manto de Jesus. Aqueles homens que tinham um amigo paralítico, eles deram um passo de fé e o levaram até a parte de cima da casa, abriram um buraco, desceram aquele homem. Dar um passo de fé e dizer, eu não resolvo mais isso, mas o meu Deus pode. E é confiando no poder que o meu Deus tem, que eu vou mandar meu currículo e eu vou mudar de emprego, porque eu não aguento mais essa realidade. Eu vou dar um passo de fé e eu vou procurar essa pessoa e nós vamos resolver essa questão desse relacionamento quebrado. Nós vamos dar um passo de fé. Eu vou jejuar
Nós vamos encontrar uma solução para esse problema financeiro, mas não dá para continuar com esse terror financeiro na minha vida. É interessante que ela foi e fez conforme Elias dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. Vamos ler juntos Isaías 55, 8, 9, que nos ajuda a entender o que aconteceu com aquela mulher. Vamos lá? Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Deus é fiel e cumpre as suas promessas. Aleluia! Tem alguma área na sua vida onde você precisa fazer como aquela mulher fez? Tem algum setor na sua vida pessoal, profissional, onde você precisa fazer como aquela mulher fez? Dar um passo de fé? E esperar que Deus faça com que a farinha não acabe, o azeite não acabe, porque Deus é fiel. É interessante porque ela dividiu o que não tinha. Ela aplicou um princípio muito simples, que é dando o que se recebe. Aquele que perder a vida por amor de mim, achará. Eu pedi para o pessoal da administração colocar aqui uma vasilha com areia, para nós tentarmos entender esse princípio bíblico. A areia pode nos ajudar bastante. Eu queria pedir ao pessoal da câmera para focar a minha mão aqui, e colocar a minha mão na câmera. Quando você coloca areia em cima de uma palma da mão aberta, você tem essa quantidade de areia. É bastante. Mas no momento em que eu começo a fechar a minha mão, olha o que acontece com a areia. E quando eu fecho a minha mão, fechei a minha mão, olha o que sobrou de areia. O princípio bíblico é dando o que se recebe, está ilustrado por essa mão. É por isso que tantos têm tão pouco. E não apenas na área financeira. Relacionamentos significativos. Nos damos tão pouco ao próximo que temos pouquíssimos relacionamentos que de fato prestem na vida. Pessoas que nos amem e que sejam amadas por nós. Todos os nossos relacionamentos são superficiais, são muito vazios. Porque nós não nos damos, ficamos com pouquíssima coisa que presta. Mas quando nós vivemos com a deu tudo, quando ela deu aquele pão para o profeta. Mas ela fez isso respondendo a um chamado de Deus, obedecendo um princípio de Deus. Quando você acredita que a vida de oração, o gastar tempo com Deus, não é gastar, é investir. E você prioriza essa relação com Deus, você começa a colher o benefício de estar preparado para impactar as pessoas ao seu redor, preparado para enfrentar todas as crises que a vida trouxer, porque você tem um poder sobrenatural sobre a sua vida. É impressionante como aquela mulher que experimentou o poder de Deus agindo desse jeito, ela é surpreendida por uma crise incrível. Ela tinha enfrentado a crise da fome. E veio Deus com o profeta Elias e resolve o problema dela. Veja o versículo 17. Qual é a crise que ela está passando agora? Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente e piorando, finalmente parou de respirar. Ontem o desafio era a fome, hoje o desafio é a doença e a morte. Amanhã qual será o desafio? Quem sabe? Essa é a vida.
Enquanto estivermos desse lado da morte, a vida será assim. É por isso que eu e você precisamos ter uma relação com Deus muito próxima, muito viva, para que nós tenhamos força, condições de aguentar os trancos da vida. Olha para a pessoa do lado e diz assim: aguenta os trancos da vida com Jesus, meu filho. Aguenta com Jesus. Caminha com Ele. E Ele vai te dar força para você ser mais do que vencedor. Porque a vida é um desafio permanente. Mas com Deus nós somos mais do que vencedores. Amém? É interessante porque Elias ouve. Ele pega o menino, ele ora sobre o menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Aquela mulher de novo viu o mover sobrenatural de Deus. Versículo 24, com a mulher dizendo para Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é verdade. Sabe qual é o desejo do coração de Deus? O desejo do coração de Deus é que as vizinhas da Clévida, que moram naquele prédio, olhem para ela e digam: agora sei que tu és uma mulher de Deus. O desejo do coração de Deus é que os vizinhos que você tem lá no trabalho, que trabalham com você, que aqueles colegas da faculdade digam: agora sei que você é um homem de Deus. O Deus eterno realmente fala por meio de você. Eles vão se aproximar e você já percebeu que Deus traz as pessoas para falar com você? Porque Deus quer que eles digam: o Deus eterno realmente fala através de você. E a glória de Deus se manifesta através da sua vida. Através dos milagres que acontecem na sua vida e através da sua vida. Para ouvir a voz dEle, para sair daqui e ir para lá, porque Ele mandou, para falar com aquela viúva, com aquele viúvo, com aquele colega, para levar aquela palavra ali, aquela palavra acolá, porque Ele quer estar direcionando a sua vida, para que pessoas digam: agora sei que você é um homem de Deus, agora sei que você é uma mulher de Deus. Os desafios de hoje, eu decido renovar meu compromisso de oração diária com o Senhor. Você decide fazer isso? Eu decido participar de um grupo de oração. Todas as manhãs temos um grupo de oração, você decide separar tempo para isso, mexer. Incentivar meu pequeno grupo a passar mais tempo em oração. Não deixe seu pequeno grupo ter uma oraçãozinha no final, não. Gente, vamos gastar mais tempo em oração. Menos começão e mais oração. Gasta muito tempo comendo e pouco tempo orando. Eu decido obedecer com o Senhor. Diga para Deus, qual a decisão que você está tomando nessa manhã? Diga para Deus, qual o passo de fé que você está dando nessa manhã? Presente a Deus o que parece ser a maior dificuldade, onde você percebe que precisa de um mover sobrenatural de Deus. Nós somos humanos, como Elias. Acabem afirmando que, de fato, nós somos homens e mulheres de Deus. Que quando nós falamos palavras do Senhor. Deus, nós queremos abençoar as pessoas ao nosso redor. E para isso nós pedimos que o Senhor mesmo capacite. O
Senhor conhece a oração de cada irmão e irmã que de joelhos assume um compromisso com o Senhor. Com teu Santo Espírito,